Hoje nós vamos ter a satisfação de conversar aqui na Uniregistral com um dos jornalistas mais influentes do Brasil, ganhador do Prêmio ESSO em Ciências. Estou falando, e vocês já adivinharam, de Gaudêncio Torquato. Gaudêncio, muito obrigado pela sua aquiescência em participar aqui dessa nossa conversa. Muito obrigado. Os agradecimentos são meus, Naline. É um prazer muito grande estar com você convidando, não é mais que um convite, é realmente uma convocação. Estou com todo o gosto aqui para esse papo que, na minha visão, poderá ser interessante. Gaudêncio, conta um pouquinho da sua história, como é que você se tornou essa legenda no jornalismo, na mídia, na orientação da política séria, ética. Conta um pouquinho. Pois é, tudo começa, evidentemente, na infância. A minha mãe, minha mãe que morreu há pouco tempo, com 102 anos de idade. Maravilha. Ela me colocou num seminário de padres holandeses, em Mossoró, no Rio Grande do Norte, onde eu fiquei 5 anos. Depois passei mais 1 ano em João Pessoa. Enfim, 6 anos de seminário, estudando grego, latim, pegando uma base, vamos dizer assim. Realmente adquirindo uma base sociológica, filosófica muito boa. Fui para Recife fiz meu curso científico, depois fiz faculdade na Universidade Católica de Pernambuco. Esse Prêmio ESSO, que se refere ao Prêmio ESSO Nacional de Jornalismo, foi em 1966, quando eu tinha 21 anos de idade. Maravilha. E fomos chamados pelo Frias, Otávio Frias de Oliveira, para São Paulo, para criarmos e desenvolvermos em São Paulo o projeto de suplementos especiais da Folha de São Paulo, em 67. Eu vim lá com Calazans Fernandes, que era o chefe da sucursal, e mais um amigo meu, Chaparro. Ficamos na Folha até 70, depois nós criamos uma área de consultoria a empresas na área de comunicação empresarial, comunicação organizacional. Só que, como a minha família tinha uma forte tradição política no Rio Grande do Norte, e em função disso eu passei a fazer comunicação política. Na época do Sarney, em 86, eu fui chamado pelo então secretário de imprensa, Fernando César Mesquita, para criar um grupo de comunicadores com o objetivo de traçar diretrizes e políticas de comunicação para o governo Sarney. Eu reuni um grupo de 25 grandes personalidades, mas o governo estava perdido, o governo não tinha o que comunicar. Não tinha uma experimentação de moeda cruzeiro novo, enfim, plano isso, plano aquilo. E eu acabei sugerindo a dissolução do próprio grupo. De lá para cá eu passei então a escrever sobre comunicação governamental. Nesse mesmo ano eu fui convidado para dirigir a campanha de Tasso Gereissati no Ceará. E ao mesmo tempo eu coordenei a campanha do Freitas Neto no Piauí, e ajudei lá no Rio Grande do Norte o candidato João Faustino. Então, eu tive uma vivência, vamos dizer, dos meus anos jornalísticos lá de 70, 80, muito forte, realmente na área do marketing eleitoral, do marketing político, e passei a conviver muito estreitamente com a área política, congressual. Passei a escrever livros sobre isso, eu tenho 12 livros, 13 livros, dos quais 6 a 7 são da área de marketing político e comunicação, e aí passei também a escrever no Estado de São Paulo durante 25 anos, na segunda página, ao lado de Fernando Henrique, ao lado do Malan e tal, grandes figuras, sobre política. E realmente aí a minha visibilidade, vamos dizer, aumentou um pouquinho e passei a ser uma fonte interessante para explicar o que está correndo na política do Brasil e tal. Então, eu me especializei nessa área. Você é uma referência na reflexão serena, não é? Você participa do jogo político, na orientação, mas também é um observador privilegiado, porque tem toda essa base de estudo. Exatamente. Não é? Sem alicerce não se faz nada, né, Gaudêncio? Sem alicerce você não constrói uma casa, não constrói um edifício. Só sobre areia. Como é que você avalia essa mutação profunda que nós experimentamos no mundo inteiro, mas aqui no Brasil em 2018, com as redes sociais se substituindo aquela força da televisão? Naline, se coloca a questão central realmente que é esta, alguma ruptura, vamos dizer, do presente com o passado. O consumidor, antes do eleitor, o consumidor está saturado com a velha ordem, com o status quo, quer adiantar, quer um passo adiante, quer que as suas nações cresçam, se expandam sobre, vamos dizer, as áreas da economia. O que houve no Brasil? Um voto, vamos dizer, de rejeição à velha ordem. E aí você vê, por exemplo, pessoas que tiveram uma votação extraordinária, 2 milhões de votos para uma pessoa que nunca esteve na política, 1,5 milhão para um, outro milhão para outro, enfim. O significando realmente uma quebra também dos paradigmas. Na comunicação nem se fala, Naí.
nós percebemos que o marketing político eleitoral tradicional não funcionou. Tanto que pessoas sem dinheiro, sem fazer campanha, porque o eleitor, evidentemente, quis votar num perfil mais asséptico, abrindo um ciclo novo no Brasil na área da gestão pública. E aí vem minhas dúvidas. Porque você sabe que não se implanta uma nova ordem da noite para o dia. Sim. O que vai acontecer nos próximos tempos, até implantarmos novos parâmetros, novas diretrizes, entendeu? Uma política não calcada nos recursos financeiros, uma política onde os candidatos realmente sejam eleitos por conta do seu ideário, de seus compromissos com a sociedade, e não em função do voto de recompensa. Então, como chegar lá? Então, nós vamos ter um tempo ainda de tradição. O Congresso Nacional já começa a perceber esse choque. Então, eu estou aqui colocando mais questões, mais dúvidas do que afirmações. Para onde é que nós vamos? Aquela equaçãozinha que eu sempre defendo, que significa Bobacoca, B-O-B-A-C-O-C-A, bolso, barriga, coração, coração, cabeça. Bolso cheio, barriga satisfeita, geladeira cheia, coração agradecido, a cabeça acaba votando em quem propiciou essa equação. Gaudêncio, e esse ressentimento, essa ira, essa polarização que dividiu até famílias e continua, porque eu tenho visto em casa que aquelas posições antagônicas continuam firmes. Como é que nós vamos enfrentar isso? Eu estou percebendo isso com muita estreiteza, proximidade, até porque estou nas redes sociais e quando eu coloco uma questão pessoal, evidentemente há aí um grupo que apoia e outro grupo que desapoia. E eu peço bom senso. Essa ruptura, vamos dizer, nas amizades. Famílias também. Famílias irmãos. Também. Então, eu sempre digo o seguinte, isso evidentemente pode ser até um fator positivo, né, no sentido de despertar consciência política. Os grupos que estavam mais adormecidos, amorfos, passivos, passam a ter uma cidadania, vamos dizer, mais ativa. Cidadania ativa, né? Então, eu acredito que agora precisa de bom senso. A gente não pode, evidentemente, a partir de posições em contrário, se afastarem e começarem a atingir uns aos outros de maneira mais forte. Eu vejo como parte de um processo. Eu começo a ver que começam a se reaproximar hoje. Então, o meu apelo é este. Vamos tentar agir com bom senso. Não vamos radicalizar. É preciso realmente uma gota de bom senso no copo d'água da radicalização. Eu sonhava com uma espécie de democracia direta que seria assim a participação imediata da cidadania, optando por alguns caminhos, tal. Mas dizem que isso é uma coisa extremamente perigosa ou utópica. O que você acha aí? Não, eu sou um crente firme na democracia, no conceito da democracia participativa. Evidentemente que não se trata de implantarmos essa modelagem de participação da noite para o dia. Nós temos na Constituição, como você sabe muito bem, alguma raiz para o exercício da democracia direta, que é o plebiscito. Iniciativa e projeto de iniciativa popular. Eu vejo que a sociedade está cada vez mais organizada. Em função do discreto da política, a crise da democracia participativa, crise dos conceitos, das ideologias, portanto, crise dos participantes, a desmotivação das bases eleitorais, crise dos executivos, crise do judiciário, crise em todas as áreas. Então, em função dessa crise que permeia a democracia participativa, o que nós estamos vendo? Nós estamos vendo um afastamento da esfera política. A esfera política se afasta da esfera social. A sociedade, então, vai buscar nos seus núcleos organizativos, associações, federações, sindicatos, todos os tipos. Vai buscar nesses centros de referência o seu poder e passa, a dizer a esses núcleos o que eles devem defender no Congresso Nacional. E o que nós estamos vendo, portanto, é uma organicidade social muito mais intensa hoje do que no passado. Todas as grandes manifestações de rua são manifestações, digamos assim, que têm origem no desprezo que o eleitor está fazendo em relação ao político. Essa organicidade, ela pode ser o berço, vamos dizer assim, de uma democracia participativa, mas mais forte do que tivemos até hoje. Agora nós estamos vendo a sociedade querer participar desse processo, de lá para cá.
Então, nós estamos vivendo um movimento que eu chamo de uma comunicação ascendente, centrípeta, das margens para o centro. A centrífuga acabou. A centrífuga Falhou, acabou, né? ou Falhou. está diminuindo muito o seu poder, a centrífuga. Agora, uma coisa que eu concordo e que eu tenho a impressão de que você também, Gaudêncio, é que o Estado, a administração direta, cresceu demais desnecessariamente. Nós precisamos de um Estado menor, não é? Nem um Estado nanico, nem paquidérmico. Sim. O Estado adequado. Esse Estado hoje no Brasil, você está tão bem identificando aí, esse Estado ele comporta hoje, agrega em torno de umas 450 estatais, sob a égide da União de Estados e Municípios. Urge cortar os braços disformes, capengas, disfuncionais do Estado. Como? Por meio da privatização. Mas há que se ter um certo cuidado. Que empresas devem ser privatizadas? E onde? E como? E quais são os critérios? Enfim, essa é a discussão que o Brasil vai ter que inaugurar, aprofundar nos próximos tempos, sem dúvida nenhuma. O risco, Gaudêncio, que muita gente enxerga é que o passionalismo, a emoção, a capacidade de traduzir em poucas palavras um sentimento que funciona como uma fagulha que de repente causa um incêndio de grandes proporções. Quem é que seria essa voz de equilíbrio para trazer, como você está falando, e acredito que tem sucesso, juízo, prudência, sensatez, equilíbrio? Acredito que nós precisamos desmontar essa dualidade. O Brasil é de todos. Não se pode dizer que não se pode jogar uma classe contra outra classe. Então, eu estou realmente muito preocupado com essa situação e querendo identificar os novos valores. Eu torço para que esta onda que começou já dessa última eleição cresça, se avolume, aceitando ou inserindo mais pessoas de bom senso na política. Então, nos próximos tempos, vamos dizer, esse grupamento da cidadania ativa, ele vai se adensar, ele vai crescer, ele vai se avolumar. E aí nós vamos devagarinho, vamos dizer, construindo no Brasil catedrais, vamos dizer assim, minha imagem, de consciência cívica. Nós vamos começar realmente a multiplicar esses polos de política séria, política voltada para compromissos. Então, eu acredito que nós estamos inaugurando, abrindo um ciclo em que este elemento começa a aparecer mais forte, esse que você identificou. E uma segunda preocupação que eu dizia, Gaudêncio, eu vejo que nós temos quase 6 mil municípios no Brasil. A minha experiência em São Paulo é de que há muitos municípios que não teriam condições de ser município. Não vejo ninguém falar que nós deveríamos ter coragem de fazer aqueles vilarejos com 2.000 pessoas, às vezes até de 800 pessoas, voltarem a ser distrito, para fazer, é um gesto simbólico para economizar um pouco do dinheiro do povo. Não há condições de uma prefeitura ter como única finalidade a sua própria manutenção. Pois é, eu sou favorável também a essa tese de enxugamento da moldura municipal no país. Agora, é difícil, por quê? Terrível, né? Porque o deputado estadual, o deputado federal, os senadores, eles, de uma certa forma, procuram atender os interesses dos candidatos nos municípios, de lá onde vem o voto deles. Então, por mais que se pregue essa racionalidade, por mais que se aponte as distorções que os pequenos municípios estão provocando, ou o rombo que estão provocando nas contas públicas, o que nós temos é uma tendência até de fazer crescer. Há sempre um projeto de A, B e C, de criar mais municípios. Emancipação, emancipação. Então, é muito difícil. Agora, a sociedade poderá exigir seriedade, uma contenção nas despesas. Né? Esta fusão, este encolhimento. Então, tudo converge, Gaudêncio, àquela velha verdade que todos repetem e poucos governantes levam a sério. O problema do Brasil é a educação. Educação. Aí você deu a chave de mestre, vamos dizer assim. Né? Porque sem educação, um país não avança. Sem educação, você não muda costumes. Sem educação, você não constrói um projeto de racionalidade política. O cidadão educado, realmente, ele exerce com muito mais firmeza a democracia participativa, a cidadania. Então, realmente, o processo é cultural, educacional. No dia que o Brasil tiver aí, todos os seus eleitores
com consciência cívica, com educação cívica e aculturados, evidentemente, eles serão a mola das transformações sociais. Esses nossos encontros, eles se destinam a fazer com que, principalmente a juventude, esse pessoal que entrou nas delegações extrajudiciais, que faz ali um serviço essencial, porque no registro de imóveis, por exemplo, você pode dormir tranquilo, sabendo que a sua propriedade está registrada lá e que se houver qualquer ameaça, qualquer abuso, qualquer lesão ao seu interesse de preservá-la, ela é um dos direitos fundamentais mais relevantes. O homem quer ser proprietário por sua própria natureza, né? Você tem como recorrer ao sistema jurídico, ao sistema judicial, ao sistema de polícia. Então, esse pessoal está cuidando disso. Eu quero me congratular com o trabalho que se está fazendo aqui na Associação de Registradores de Imóveis, porque eu vejo o registrador de imóveis como um polo de formação de opinião, um polo de um influenciador de pessoas. Ele está lá no seu cartório influenciando pessoas também. Então, é mais do que importante, é transcendental realmente o registrador de imóvel ele seja esse que vai tomar conta de um cartório. Ele recebe centenas de pessoas por dia, por semana e tal. E ele pode influenciar, ele pode ajudar no projeto de cidadania ativa. Sim. Então, realmente, eu acredito que nós estamos aqui dentro de um espaço de formação de opinião e de formação de pessoas que vão trabalhar em prol da cidadania ativa no Brasil. Ele colabora com a paz social do Brasil. Sim. Na medida que nós tivermos menos conflitos, e a conflituosidade do Brasil é altíssima, mas a partir da questão fundiária, se nós tivermos uma sociedade mais harmônica, mais conformada, mais, digamos assim, apta a pregar valores da cidadania, se nós tivermos um registrador de imóveis com essa mentalidade realmente aí de paz social, evidentemente o Brasil vai crescer. Sim. O Brasil vai se desenvolver não apenas economicamente, mas socialmente e culturalmente. É interessante essa visão de que nós precisamos de paz, nós precisamos de harmonia, nós precisamos de solidariedade. É até uma promessa que o Constituinte fez em 88, logo no preâmbulo da Constituição, e o preâmbulo tem uma intensidade jurídica, ele promete edificar uma pátria justa, fraterna e solidária. Então, a fraternidade passou a ser categoria jurídica. Para demonstrar se realmente, minha conclusão aqui em relação ao que você está falando, é que se nós tivéssemos menos curvas nesse labirinto, sim, ou, digamos, menos distância nesses corredores prolongados da justiça, com essas delegações todas para a solução de conflitos, teríamos uma sociedade muito mais avançada do que temos hoje. Porque a constatação, Gaudêncio, é de que a administração direta ela ainda está imersa num anacronismo, num conservadorismo, e sempre aquela suspeita de que há uma falta de lisura, né? Porque como é que as pessoas chegaram ali a cargos de confiança? Enquanto que nas delegações extrajudiciais, que são esse exemplo, é concurso público de provas e títulos, é uma coisa democrática e meritocrática ao mesmo tempo. E depois, como eles vêm imbuídos do caráter privado, eles dão um banho de eficiência. Hoje você verifica que, em termos de informatização, de eletrônica, de comunicação, estão muito adiante do próprio Poder Judiciário, que continua a afeição antiga, né? Pois é, Nani. Concordo em gênero do Migral com suas palavras, mas eu sou um crente no ramo do Brasil. Acho que esse processo vai ocorrer mais adiante, quando tivermos aí a chavinha da educação mudando as cabeças, abrindo as cabeças, então, para podermos, evidentemente, ter um país muito mais civilizado. Eu temo que a barbárie continue em algumas áreas, como, por exemplo, o que nós estamos vendo aí em algumas regiões do país, quando o Estado não tem cumprido de maneira satisfatória as suas funções. O caso de Minas Gerais, por exemplo, Brumadinho e Mariana, em Minas Gerais, onde a sociedade daqueles estados vive em permanente tensão. Há mais de 100 barragens aí, entendeu, ainda, que devem ter o cuidado do Estado, o controle do Estado, e nós vemos que esse medo graça. É preciso que o Estado também
tenha hoje supressão da sociedade, que melhore os seus controles, tenha controles mais apurados, tenha controles mais ajustados aí ao rigor, né? Evitando, portanto, essa dispersão de forças, esse descontrole, esse improviso, incúria e desleixo que, de uma certa forma, ainda caracterizam o gestor público no país. Gaudêncio, eu fico muito feliz da sua presença aqui, eu tenho certeza de que foi muito útil para a juventude. Agora, você quer deixar uma mensagem para eles? Como é que você diria que eles devam participar da vida política ou dos interesses nacionais? Qual seria o seu recado? O primeiro recado é que o jovem, enfim, o registrador de imóveis, todos aqueles que querem ver um Brasil melhor, participem de maneira mais atenta dos seus núcleos de referência, de suas associações, acompanhem atentamente o que ocorre e façam pressão por mudanças. Sobre daqueles que acreditam que a arma que o eleitor tem, que o consumidor tem, que o jovem tem hoje, é a da participação, por meio de sua presença, de sua expressão gramatical, de sua expressão oral, de sua escrita, de seu movimento, de sua integração nos órgãos que cuidam das suas áreas. Eu sou um otimista. Eu acho que nós temos um Brasil com riquezas, um país de dimensão continental, um país onde não tem terremotos, não tem ciclones, né? Não tem como esses fenômenos que devastam a natureza em algum lugar, mas nós temos situações como também essas que ocorrem por falta de controle do Estado. Então é preciso que o jovem registrador de imóveis, o candidato a registrador de imóveis, ele se integre mais nessa luta por um Brasil maior, melhor, mais que valorize os eixos da democracia, o culto à família, o respeito aos velhos, a disciplina, a ética, a moralidade, entendeu? E todos estes eixos estejam encaixados na consciência de cada um. Nós agradecemos muito ao Gaudêncio Torquato essa aula, esses momentos tão esplêndidos que ele propiciou a todos nós. Muito obrigado. Obrigado.